E aí, rapaziada, beleza? Hoje vamos começar com as notícias do Palmeiras. Dudu avança no processo de recuperação das lesões no menisco e ruptura de ligamento cruzado anterior do joelho direito, no dia 27 de agosto durante a partida do Palmeiras contra o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. No quarto mês de tratamento, Dudu tem feito sessões de fisioterapia mesmo durante as férias. Em viagem de uma semana aos Estados Unidos ainda em dezembro, o jogador seguiu o cronograma orientado por meio de chamada de vídeo com o médico Marcelo Gondo e o fisioterapeuta Gustavo Cachel. De volta ao Brasil, Dudu tem realizado tratamento presencialmente na academia de futebol. Com todo o elenco de férias, o jogador tem sido acompanhado por profissionais do Núcleo de Saúde de Performance. Em uma rede social, Dudu desabafou sobre o doloroso processo de recuperação e a temporada em que sofreu a lesão mais grave de toda a sua carreira. 2023 foi um ano diferente, pois tive a infelicidade de sofrer a lesão mais grave da minha carreira. E isso não está sendo fácil, muito pelo contrário. Cada dia enfrento duros obstáculos e esse período é de muito aprendizado e resiliência, disse o atacante. O Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras não estipula um prazo para o retorno de atletas lesionados. De acordo com lesões semelhantes sofridas por outros jogadores nos últimos anos, a tendência é que o retorno seja entre 9 e 10 meses. Com isso, o atacante deve estar recuperado entre maio e junho de 2024. Essa foi a notícia do Palmeiras. Se inscreva no canal, dê like e comente. E agora vamos à notícia do São Paulo. O São Paulo e Luan enxergam um fim de ciclo na relação e pretendem negociar a saída do volante nas primeiras semanas de 2024. O Vitória fez proposta de empréstimo, porém ainda sem grande avanço para contratar o volante de 24 anos. Luan terminou a temporada fora dos planos são-paulinos e disponível no mercado. Pela importância anterior dentro do elenco e peso diante do torcedor, o clube quer negociar o meio-campista antes da reapresentação do elenco, no dia 6. Luan pode se reapresentar ao clube no fim desta semana, mas o camisa 8 está fora dos planos da comissão técnica de Dorival Júnior. Essa foi a notícia do São Paulo. Agora vamos à notícia do Santos. O Benfica está interessado no atacante Marcos Leonardo dos Santos. Nas últimas horas, os europeus fizeram uma consulta ao atleta e sinalizaram que devem fazer uma proposta formal pela compra do menino da Vila. Até o momento, a atual diretoria do Peixe não foi contatada. O artilheiro do Santos em 2023, com 21 gols marcados, Marcos Leonardo tem um perfil que agrada aos portugueses. O garoto tem apenas 20 anos. Soma passagens pelas seleções brasileiras de base, tem 2 anos de experiência como titular no futebol brasileiro e desponta como um dos nomes mais promissores da atual geração. A expectativa é de que o Benfica faça uma oferta entre 15 milhões de euros e 20 milhões de euros pelo centroavante, o que representa entre 80 milhões de reais e 107 milhões de reais na cotação atual. O presidente Marcelo Teixeira assumiu de forma oficial, nesta terça-feira, o comando do Santos. O mandatário chegou por volta das 10 horas, na Vila Belmiro para iniciar o seu 7º mandato à frente do clube. Teixeira retorna após 14 anos. Supersticioso em relação ao número 7, o mandatário fez correlações entre o número e o novo mandato. O presidente também disse que não irá falar sobre erros de gestões passadas e manterá o foco em levar o Santos de volta à elite do futebol nacional. E essas foram as notícias do Santos. Agora vamos à notícia do Vasco. O Vasco tem interesse no atacante Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro. O clube carioca manifestou a intenção de contar com o jogador chileno em 2024 e mantém conversas com os representantes do atleta. O Atlético Mineiro, com quem Vargas tem contrato até dezembro deste ano, ainda não foi procurado. A informação foi publicada primeiramente pelo Trivela. Essa foi a notícia do Vasco. Agora vamos à notícia do Fortaleza. O Fortaleza encaminha a contratação do goleiro Santos do Flamengo. As conversas iniciais entre Flamengo e Fortaleza evoluíram e o tricolor encaminhou a contratação do goleiro Santos. Os dois clubes conversavam sobre uma possível transferência em definitivo do jogador, que só sairia do rubro-negro se fosse vendido. O time cearense avançou e está perto de comprar o atleta. A informação é do Diário do Nordeste e foi confirmada pelo GE.
Santos tem 2 anos de contrato com o Flamengo pela frente, assim o Leão não pode negociar diretamente com o jogador. As conversas permanecem apenas entre Fortaleza e Flamengo. Essa foi a notícia do Fortaleza. E agora vamos à notícia do Inter. Reunião entre Borré e clube alemão para tratar de liberação ao Inter é adiada. Prevista para ocorrer nesta terça-feira, a reunião de Rafael Borré com o Werder Bremen para tratar de possível liberação ao Inter foi adiada. Após se reapresentar, o colombiano recebeu mais um dia de folga e é aguardado no clube na quarta-feira. Será quando terá um encontro com a direção do clube alemão para discutir a proposta do clube gaúcho. O camisa 19 acabou liberado da reapresentação em razão do longo deslocamento da Colômbia à Alemanha, após as festas de fim de ano. Na quarta participará das atividades com os companheiros e conversará sobre as tratativas com o Colorado. Essa foi a notícia do Inter. E agora vamos à notícia do Grêmio. Grêmio anuncia fim do contrato de Luan. Tricolor emitiu um comunicado no qual informava o término da relação. A segunda passagem de Luan pelo Grêmio chegou ao fim. Nas últimas horas de 2023, o clube gaúcho emitiu um comunicado no qual informava o término do contrato do ídolo tricolor. Reinava a expectativa se o histórico camisa 7 seguiria em 2024 ou deixaria a arena. Os gaúchos realizaram uma série de renovações. Entre elas, a de Renato Gaúcho. O técnico foi o entusiasta do retorno do meia-atacante. Essa foi a notícia do Grêmio. E agora vamos encerrar com as notícias do Corinthians. Augusto Melo toma posse no Corinthians e quer iniciar obras em CT e Arena já no início do mandato. O novo presidente já iniciou conversas para ampliar estádio e construir alojamento para a base. Uma nova era começa no Corinthians nesta terça-feira. Após 16 anos de dinastia do grupo político liderado por Andrés Sanches, o clube terá nova administração. Augusto Melo tomará posse às 15 horas, em evento no Parque São Jorge com cobertura em tempo real pelo GE. A expectativa é de que o novo presidente do Corinthians já anuncie reforços em seu primeiro dia à frente do clube. O Timão tem um acordo verbal com 5 atletas, o zagueiro Félix Torres, os laterais esquerdos Diego Palacios e Hugo, o volante Ranielli e o meia Rodrigo Garro. Além de qualificar a equipe para a temporada, Augusto Melo tem como prioridade iniciar obras prometidas em sua campanha eleitoral. As duas principais são a ampliação da Neoquímica Arena e a construção do alojamento para atletas das categorias de base. Antes de tomar posse, Augusto já fez reuniões para tratar sobre esses dois temas. Para falar sobre a Arena, ele chegou a convidar membros de torcidas organizadas. A ideia é retirar cadeiras do setor sul e ampliá-lo um pouco mais para os lados. O projeto também prevê a alteração do local onde ficam os torcedores visitantes. A expectativa da nova direção corintiana é iniciar esta obra já neste mês. Já em relação ao alojamento, Augusto Melo pediu a um engenheiro que atualizasse a projeção de custos para a construção e mobília do espaço. A antiga diretoria alvinegra estimava um gasto de 30 milhões de reais, mas o novo presidente crê que o valor será menor. Empresário de 59 anos, Augusto Melo será o 32º presidente da história do Corinthians. Ele foi eleito em 25 de novembro, com 66,2% dos votos, superando André Luiz de Oliveira. Essas foram as notícias do Corinthians. Se inscrevam no canal. Obrigado por assistirem.